Bom, bem-vindos a todos a mais um Cyber Talks. Esse programa que vocês já conhecem aqui, a gente tem o objetivo de fomentar sempre questões sobre segurança da informação, privacidade e trazer o conteúdo mais relevante para vocês, que são especialistas, que estão no dia a dia da área. Hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente já vem tratando nesse mês, que é sobre o fator humano na segurança da informação. E a gente vai atuar especificamente sobre um aspecto mais delicado, que é restringir ou educar o seu colaborador. Então, muito se fala sobre bloquear tudo, ou na verdade você precisa conscientizar ele. E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado da casa aqui, o Everton Gomes, que é consultor de pré-vendas na CompuGraph. Everton, se você puder dar um oi para a galera, se apresentar, falar sobre o seu dia a dia. Boa tarde a todos, boa noite. Não sei que horário vamos estar vendo essa gravação. Bom, faço parte do time de pré-vendas, atuo com soluções de segurança, atuo aí na área de tecnologia há mais de 20 anos. Estou aqui na CompuGraph aí para somar e ajudar as empresas a cada vez mais aumentarem o seu nível de segurança e amadurecer aí em tecnologia. Excelente. Everton, então, entrando nas perguntas já, então, sobre esse tema da questão do fator humano, como eu estava dizendo sobre o nosso objetivo aqui, a gente escuta muito essa questão de, olha, não, bloqueia tudo, você precisa tirar todos os acessos dos seus colaboradores, tudo é um risco de segurança da informação ali, e tem algumas nuances, né? Então, tem algumas questões no dia a dia, que é instruir, conscientizar e fazer alguns treinamentos práticos, né? E muito se fala também em pen testes, então testes de penetração ali no dia a dia. Você poderia explicar qual que é a diferença de cada um desses aspectos, Everton? Posso, sim. Vamos lá. Como você mesmo falou, Diógenes, muito interessante essa questão da instrução, conscientização e treinamento, né? É muito importante que a empresa ela consiga adaptar cada uma dessas fases, né? A parte de instruir, que seria aí você levar essas informações da melhor maneira para o funcionário, né? Não adianta nada você escrever toda uma política de segurança da informação, escrever toda uma norma para que o funcionário siga e não pensar em quem vai ler isso, né? Então, eu tenho ali uma pessoa da faxina, uma pessoa que tem acesso a um data center, que o crachá dela pode passar pelo data center e ela não conhece os riscos que ela pode oferecer à empresa perdendo esse crachá. Basicamente, se eu usar uma linguagem única, muito provavelmente essa pessoa com um pouco menos de informação, ela não vai entender os riscos que ela pode trazer para a empresa. Se eu conscientizar, conseguir dar um treinamento adaptado para essa pessoa, para que ela entenda, compreenda os riscos que ela pode trazer para a corporação, o meu resultado ele é muito mais positivo. Eu vou evitar de ter um vazamento de dados simples e unicamente porque ela perdeu o crachá dela. Então, às vezes vale muito você criar um treinamento, mas vale também você pensar nos pontos específicos que você tem de brecha para você treinar cada um dos seus funcionários. É diferente um treinamento para um diretor, para um executivo e até para outras pessoas que a gente acaba esquecendo, né? Pensando que não tem importância, não precisa explicar dessa forma. Mas é ideal que você consiga conscientizar cada um desses no seu nível. Interessante. Então, você tem que envolver toda a empresa, né? Do topo até o fundo ali da pirâmide, então, na empresa, todo mundo tem que participar dessa conscientização, né? Everton, ainda tratando sobre esses cenários, então, existem cenários que são mais de restrição, né? Você restringe algumas aplicações, alguns sites do seu colaborador, e tem questões também de plano de conscientização, como você falou, de envolver toda a empresa. Analisando esses dois cenários, assim, quais são os prós e os contras que você identifica em cada um? E melhor ainda, o que você recomenda no dia a dia para ser aplicado? Bom, Diógenes, essa é uma questão bastante complexa até de responder, assim, te dizer que qual que é o melhor, restringir tudo ou conscientizar? Vou usar mais ou menos aí a mesma lógica da resposta anterior. Não dá para você criar uma conscientização, um plano de conscientização e não revisitá-lo periodicamente, tá? Então não adianta, você escreve lá sua política dizendo que não pode acessar o Facebook, que não pode acessar o YouTube, por exemplo, e você não revisitar, entender as adaptações. Hoje, o cenário que a gente vive é um cenário de home office, né, onde
as pessoas estão trabalhando de casa, é interessante que você crie essa política e que você conscientize seu funcionário, mas é tão interessante quanto que você controle esses acessos também. Ao mesmo tempo, se você restringir totalmente o acesso, além de você engessar cada vez mais o funcionário, em alguns casos, acaba até onerando a performance do seu funcionário, ele acaba não conseguindo produzir da mesma forma, você acaba instigando ali um fator muito interessante no ser humano, que é o interesse de tentar conseguir burlar aquela barreira. Então, eu já vi cenários onde era tudo bloqueado, entrada de pendrive, não tinha Wi-Fi, enfim, tudo bloqueado, e os funcionários, a meta do dia deles era tentar quebrar aquelas barreiras. Então, assim, eles não estavam mais ali para trabalhar, o trabalho deles era praticamente ser hacker, quando eles tinham outras funções. Então, assim, tudo depende do ponto de vista da empresa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de restringir o acesso e dar somente permissão àquilo que é cabido a cada um. Então, eu prefiro principalmente aí a restrição, mas você precisa revisitar de tempos em tempos, entender o melhor cenário da sua corporação para poder ter um resultado mais positivo. É algo que é uma política viva, não dá para você escrever na pedra e falar, ó, daqui 10 anos vai ser a mesma coisa, daqui 6 meses pode ser diferente. Então, precisa ser revisitado periodicamente. E é um trade-off ali, né? Você tira um pouco aqui de acesso, um pouco até de liberdade do seu colaborador, mas ao mesmo tempo você diminui os riscos ali que a sua empresa pode tomar. Isso num contexto de LGPD hoje, né? Que as empresas, se tiver algum incidente, elas têm inclusive uma questão com a imagem da empresa, né? Então, é isso que a gente tem que pensar muito bem hoje e colocar na balança, como você muito bem falou. Partindo para a próxima pergunta aqui, Everton, vamos fazer uma introdução de um estudo que a gente encontrou. Esse estudo, se eu não me engano, foi pré-pandemia, mas ele traz alguns dados bem interessantes, assim. Em 2019, a Verizon, ela fez um relatório em que ela identificou e analisou 40 mil incidentes de segurança, isso ao redor do mundo todo, né? Então ela tentou encontrar padrões aí nesses incidentes. E ela identificou que 35% desses incidentes eram vulnerabilidades que ocorriam decorrentes ao fator humano, né? Então, é o que você muito bem falou. Cara, tem um acesso bloqueado, o colaborador vai lá, gasta o dia todo dele para tentar jogar o Farmville ali no Facebook. Então, eles identificaram que tinha muitas questões com relação a fator humano. Isso sem contar a engenharia social, o phishing, que é uma das ferramentas prediletas dos atacantes aí. Mas analisando o documento, assim, tem um dado que chama muita atenção, que é sobre o C-Level, e mostra que eles têm praticamente 9 vezes mais probabilidade de serem alvos de violação. O que leva à nossa pergunta, Everton. Então, se a gente está falando aqui de conscientização, então manter a empresa toda conscientizada, fazer teste ali de penetração, os pen testes, mostrar para eles a importância disso, o C-Level, em contrapartida, eles têm acesso a praticamente tudo. E vai ser um alvo mais vulnerável aí dos atacantes, né? Então, como que faz para instruir e conscientizar esse cluster, esse público em específico, Everton, o C-Level? Como que você dialoga com ele? Quais são as dicas que você traz para quem está nos vendo? Respondendo essa sua pergunta, Diogenes, é muito interessante esses dados, essas estatísticas aí, porque realmente é o que a gente tem visto aí no mercado, tá? Então, cada vez mais os atacantes, eles sempre têm muito mais tempo para elaborar um ataque, né? O fator de sucesso de um ataque é o tempo. Eles não têm tempo de sobra, mas eles têm muito mais tempo para poder investir num ataque do que normalmente a empresa tem para poder investir em tecnologia, em ferramentas, em soluções. Então, o que acontece? Quando um atacante ele tenta um ataque direto num nível diretor, executivo, ele sabe que se ele conseguir roubar uma credencial, conseguir acessar as informações desse executivo, as chances de sucesso desse ataque para um ataque financeiro, vamos pensar assim, né, para ele conseguir tirar dinheiro disso daí, é muito maior. Então, ele vai lá e vai atacar um mero analista, ou ele vai atacar um diretor, onde ele vai conseguir mandar um e-mail do diretor para a diretora de RH, para a diretora de financeiro, enfim, entre os departamentos, e vai ter a credibilidade do e-mail dele, né, de um C-Level, para conseguir gerar um boleto falso e gerar, enfim, um tipo de ataque
de phishing, ele vai mandar um e-mail fake, onde esse e-mail fake vai mandar para algum link vulnerável, alguma forma de explorar as vulnerabilidades da máquina ou do dispositivo do executivo, e com isso ele vai ter um fator de sucesso muito maior. Ele vai conseguir roubar muito mais grana, ele vai conseguir causar muito mais impacto. A dica que eu dou é: sempre desconfie de links. Links no e-mail 99,9% de chance de ter alguma coisa. Os atacantes, eles conseguem criptografar esses links, eles conseguem utilizar diversas técnicas para mascarar. É muito difícil de você perceber isso visualmente. Eles têm muito tempo para trabalhar um ataque bem elaborado, é muito bem parecido com um e-mail verídico. Então, o cuidado é você exagerar na cautela antes de clicar em algum link desconhecido. Utilizar ferramentas como uma sandbox para emular esse arquivo antes de você executá-lo, para fazer a higienização e fazer toda a parte de validação, mas também desconfiar, porque mesmo ainda com a ferramenta, pode acontecer de passar alguma coisa. Excelente. Tenho uma última pergunta aqui, ainda tratando sobre esse cenário, mas assim, num cenário fictício, a empresa ela teve um incidente, então foi mapeado e detectaram que foi exatamente esse fator humano que trouxe essa brecha para a empresa. Talvez como um exemplo que você disse, um pendrive ali que deixam, às vezes, no almoço perto da empresa, o funcionário vai lá e colocou e entrou todo no sistema ali da empresa. Quais seriam o passo a passo depois disso, Everton? Então, você vai punir o colaborador? Abre-se quase um aspecto de tribunal aqui, né? Então, como que você lida com esse aspecto? Como que você vai tratar essa questão internamente na empresa? Precisa ter um aspecto punitivo ou não? Vira um case interno da empresa que você vai mostrar para todo mundo o que aconteceu de errado e o que deve ser evitado? Como que é o passo a passo dessa investigação aí, Everton? Bom, Diógenes, isso é muito importante, cara. Basicamente, tem uma lição que eu aprendi desde novinho e foi reinserida aí por alguns amigos aí da CompuGraph, que é a lição mais valiosa dos cavaleiros. Um cavaleiro nunca cai duas vezes no mesmo golpe, né? Então, é muito importante que, após um vazamento de dados ou um tipo de incidente, a empresa ela consiga responder esse tipo de incidente. Responder de que forma? Fazer todo o troubleshoot, identificar por onde entrou aquela vulnerabilidade, fazer toda a tratativa inversa, reanalisar o caminho, fazer toda a análise histórica do que aconteceu. Então, esse vírus, essa vulnerabilidade foi explorada através de um Wi-Fi que estava aberto, por exemplo. Opa, peraí, beleza? Então, o primeiro passo é fechar aquele Wi-Fi. Então, a resposta a incidente, ela vem para poder te ajudar a evitar que isso aconteça novamente. Tão importante quanto não tomar um ataque é não tomá-lo novamente, tá? Então, a gente vem aí com LGPD a todo vapor, com sanções sendo aplicadas. A gente sabe aí que no Brasil ainda está engatinhando, algumas empresas ainda estão entendendo a importância dos dados pessoais, né? No que se diz a respeito a PII, né? Dados pessoais, informações de clientes, funcionários, parceiros. Mas é muito importante que a empresa ela saiba responder isso de forma automatizada. Imagina o seguinte, como o exemplo que você mesmo deu. Aconteceu o pendrive lá 1, 2, 10, 50 vezes. Imagina todo esse tempo de análise para poder identificar, fazer a resposta ao incidente, descobrir por onde entrou. Perde-se muito tempo. Então, a melhor forma é a empresa ter alguma solução de EDR, né, de resposta a incidente, detecção e resposta a incidente, para poder automatizar isso. Então, opa, peraí, entrou um vírus pela minha rede, foi por tal máquina, foi via Wi-Fi, eu consegui identificar esse caminho. Isso facilita para que eu feche as brechas e continue evoluindo. Não adianta a empresa achar que chegou no estado da arte, que tapou todos os buracos, porque o atacante, como eu falei nas respostas anteriores, ele tem muito tempo para poder explorar todas as brechas. E o fator humano é uma das brechas mais utilizadas. Então, o ideal é que, depois de um incidente, ela consiga responder esse incidente e, mais do que responder de forma automatizada para agilizar cada vez mais e diminuir o número de incidentes de vazamento de dados ou qualquer tipo de violação.
Excelente, Everton. E é o que dizem, né? Você precisa amar o problema, não a tecnologia. A tecnologia vai mudar toda hora. Se você identificou ali algum e-mail e está colocando alguma tecnologia para barrar, os atacantes vão encontrar uma maneira de passar por cima dessa tecnologia. Bom, infelizmente a gente finalizou aqui a conversa, foi esse baita papo que a gente teve com o Everton sobre a característica do fator humano na construção da segurança da informação dentro das empresas e como você se defende dela, né? Então, como que você minimiza esses riscos. Se você gostou do nosso conteúdo, quer saber mais, se inscreva no canal aqui do YouTube, ativa o sininho também quando tiver live, quando tiver alguns conteúdos, você vai ficar por dentro. Se você quiser bater um papo com a gente, tomar um cafezinho, vai lá no nosso site, tem a aba de contato, manda sua mensagem, manda qual que é o problema que você está passando, que eu tenho certeza que a conversa vai ser bem interessante e vai expandir muito os seus horizontes aí sobre segurança da informação, LGPD, privacidade, enfim. Além disso, a gente produziu um material também de raio-x do fator humano na segurança da informação. Vai estar aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada, é mais aprofundado, vai ser bem interessante também. E é isso, galera. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez o Everton pelo tempo que foi cedido aqui. Bom, novamente, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.